O destino perfeito para suas férias é a linha Beach Class da Moura do B. Com parcelas a partir de R$ 2.200, você tem a melhor experiência de morar ou investir no Nordeste. Aproveite um lazer incrível nos destinos mais paradisíacos ou na melhor localização da capital. Ligue 40 42 5500 e conheça todas as oportunidades. Quer conforto e estilo para se exercitar? A Beachco é referência em moda fitness que une qualidade, design e tecnologia, porque treinar também é sobre se sentir confiante. Com mais de 46 anos de experiência, a Secran Group é referência em soluções empresariais e estratégicas, ajudando empresas de todos os portes a crescerem de forma estruturada, segura e eficiente. Nossa atuação abrange contabilidade, gestão, BPO financeiro, oferecendo suporte completo para impulsionar os seus resultados. O Sebrae Ceará está ao lado de quem empreende. Com soluções práticas e acessíveis, ajudamos a transformar ideias em negócios. Capacitamos, orientamos e abrimos caminhos para o crescimento. Seja qual for o tamanho do seu sonho, estamos juntos na sua jornada. Sebrae Ceará, a força do empreendedor está aqui. Quer se vestir com autenticidade e muito estilo? A DIP tem peças modernas, marcantes e cheias de personalidade. Aproveite novidades exclusivas e descubra looks que transformam o dia a dia. DIP, onde o cotidiano encontra o extraordinário. Oi, gente! Bem-vindos ao nosso Pode Conectar, iniciando a nossa temporada de 2026. Sejam todos muito bem-vindos. A gente já estava com saudade dessa interação aqui com vocês. E hoje a gente tem aqui uma convidada. Eu sempre digo que é especial, mas essa é especialíssima e foi escolhida para abrir essa temporada no mês especial da mulher. Ela que é uma mulher empoderada, uma mulher decidida e arquiteta. Olha o nível de criatividade. Eu estou falando de Suzana Clark Fiuza e ela vem contar um pouco dessa história e falar de todo esse movimento que ela faz com arquitetura e business. Isso eu estou dizendo aqui agora porque eu tive a oportunidade de conversar com ela nos bastidores e vi exatamente isso em você. Bem-vinda, Suzana. Obrigada. O primeiro podcast que eu estou sendo convidada, viu? Olha! Eu já fiz muito, mas eu convidando. Então é um prazer enorme estar aqui. Adorei o seu convite. Gostei muito de te conhecer. Eu acho que já foi aquela conexão mesmo, assim, que a gente viu que tem muita coisa em comum, né? Então foi logo muito de cara, bom. né? Logo de cara. Logo de cara. Bom demais estar aqui. WR, obrigada, né? É, WR, exatamente. WR no fazendo bosque essa conexão ali no Exato. bosque. Exatamente. Muito bom. Maravilha. E, Suzana, assim, eu estava conversando com você agora há pouco e eu vi que você tem uma forma diferente de movimentar o seu negócio, né? A arquitetura para você é muito business. Eu queria que você contextualizasse um pouco a sua história, falasse um pouco da Suzana Clark Fiuza, né? Como ela vem construindo essa jornada. E aí depois a gente vai entrar no campo dos negócios, porque eu achei super interessante a sua visão. Muito bom. Agora do outro lado da mesa, né? Eu sou uma pessoa muito inquieta, mas eu concentrei toda essa minha inquietação e essa minha vontade de realizar, de fazer acontecer na arquitetura, especialmente na arquitetura de interiores. Então, me formei muito novinha, entrei na faculdade com 17, só tinha arquitetura na Federal na época, então tinha que estudar muito. E casei antes de me formar ainda. E então, assim, casei, me formei e já tinha um escritório montado. Então, como eu já comecei a pegar vários projetos ainda na faculdade, porque era ambientação, interiores, e aí eu já comecei a fazer a minha sala. Então, quando eu me formei, eu estava com a sala montada, maravilhosa, aquele sonho de começar com tudo. E eu já sabia tanto onde eu queria chegar, eu era tão focada que foi mais fácil. Porque muitas vezes, quando a pessoa tem muitas alternativas, tem muitas opções, é difícil, porque a energia era dispersa. Então, por isso que foi rápido. E aí, com 1 ano de formada, eu estava na Casa Cor, e eu já sabia que eu queria Casa Cor, que eu queria entrar num espaço bacana, que eu queria só. Então, eu já tinha muito definido isso. Ia para São Paulo todo ano, conheci os melhores arquitetos. Então, isso foi um crescimento
orgânico, muito forte, sempre crescendo, melhorando, pegando melhores projetos e tudo. Então, foi esse tempo de 10 Casa Cor, de muitas viagens para feiras, Milão, Paris, para a Maison et Objet, foi maravilhoso, e muitas outras. Então, aquele foco concentrado com tudo na arquitetura. Muito apartamento de construtora, decorado, áreas comuns, adoro. WR aqui foi... Quando eu me formei, eu já trabalhava com eles, viu? Então, essa amizade é muito grande. Mas, de 5 anos para cá, eu comecei a ficar mais inquieta. Eu comecei a ver que eu queria um pouco mais do que isso. E durante uma época meio baixa de projeto, que aí as construtoras também tiveram uma dificuldade aí com muito imóvel no mercado e tudo. Então, para mim, foi uma época difícil e foi o pontapé de eu sair da minha zona de conforto, que eu estava há tanto tempo. Então, fiz pós-graduação na Dom Cabral, negócios, como eu amo negócios, contato com um monte de gente, realmente empresários, com o pessoal de grandes empresas como Coca-Cola, como M. Dias Branco e vários. Então, eu comecei a abrir o meu olhar mais para essa parte de negócios. Eu gosto de vender também, eu gosto de me vender, eu gosto de vender o projeto, eu gosto de passar para as pessoas aquilo que eu acredito. Para mim é uma coisa muito natural. Tudo que eu estou fazendo, eu faço uma propaganda de uma forma realmente de ajudar. Se eu descobrir alguma coisa, eu vou te dizer. Se eu comprei um produto que eu adorei, eu vou te falar. E aí é normal as pessoas quererem provar daquilo. Então, eu comecei a fazer cursos, fiz curso de marketing digital e tudo. E aí, o que eu fiz? Eu nunca tinha gravado antes, não tinha nada de comunicação na minha vida. E aí, eu quis fazer um reality numa obra, porque muita gente gosta de saber como é que é a obra dá medo para algumas pessoas, porque sim, tudo de desconhecido, o valor que você investe e tudo. E aí eu criei o Oba Obra. E aí foi para o YouTube, na época da pandemia, a pandemia pegou ali no meio das gravações, mas foi algo tão incrível. E aí eles, mas você já gravava antes, você tem uma desenvoltura tão legal. Mas é porque eu já sei tanto, eu faço aqui há 20 e tantos anos, que é tão fácil falar sobre isso. Então, foi muito natural. E aí, toda semana a gente gravava, eu contratei uma equipe para gravar e filmar a obra do apartamento 702. Bacana. E aí, a gente mostrava os materiais, a gente mostrava quebrando a parede, essa parede aqui vai ter vista para a varanda, e isso aqui eu estou fazendo por causa disso, e aí mostrava o projeto, e aí começava a falar dos materiais, aí chamava os donos das empresas para falar dos seus materiais, para mostrar o uso adequado. Então, uma coisa foi puxando a outra, começou com 1, 2 empresas, terminou com quase 50. Olha aí. E você, o gostou muito. O que fica muito claro para mim é que você é uma empreendedora inquieta, como você mesmo falou, né? E você traz muito para a arquitetura, para o seu universo, essa coisa do comercial. Você tem uma visão de marketing comercial, você é muito business. Inclusive, você tem um projeto que você faz isso, né? Isso. E como é que funciona isso na sua cabeça? E como é que chega nessa ideia? Porque você tem aí o Soma, né? O Soma. Eu sempre fui... eu acho que o marketing sempre esteve dentro de mim. Porque quando eu me formei, eu saía no jornal. Porque nem tinha internet, né? Era uma coisa assim... Se tivesse, era uma coisa muito... Não chegava até a gente, mas não... Há 26 anos, né? Não tinha, então era jornal. E é Casa Cor. Então, eu sempre achei que se eu tivesse um projeto muito bom, mas se ele não fosse conhecido, aquilo não ia adiantar nada. Como é que as pessoas iam ver? Dentro da família Fiuza, eu sou casada com Fiuza, eu tenho um monte de arquiteto. Mas como é que é o meu estilo? Como é que eu faço? Qual é que é a minha visão? Eu preciso mostrar. Então, esse marketing era muito natural. Eu preciso ser boa naquilo que eu faço, mas eu preciso mostrar para as pessoas as minhas ideias. Mas aí, com o tempo, eu fui gostando mais. E desses 5, 6 anos para cá, eu comecei a ler muito. E aí, a pós-graduação também tinham livros, tinham cadeira de marketing. Então, isso aí foi crescendo. E aí, com o marido corretor, falando agora do Soma, ele me chamava para poder ir com ele, para poder, de repente, ir
mostrar para algum cliente o empreendimento e tudo. E muitas vezes eu estava atarefada demais, muito projeto e tal, mas eu comecei a achar interessante aquilo. E muitas vezes o corretor, ele não tem a capacidade, obviamente, como arquiteto que estudou pra caramba, de solucionar todos os problemas do cliente, de dar ideias dentro de um apartamento que o cliente não está vendo. Então, isso aí, somado à venda de um corretor, mas a gente vende também quando a gente está falando. Isso aí é muito interessante. E apartamento antigo eu acho o máximo. Eu adoro. Um casamento comercial perfeito. Perfeito, muito bom. Perfeito. Corretor com arquiteto, muito gente. Bom. É muito legal. E assim, os dois que a gente fez foram apartamentos incríveis. Um foi um apartamento e uma casa, mas tinha 40 anos de uso prédio. Gente, mas eu fico louca, minha cabeça fica assim, fervilhando de o que eu posso fazer aqui, isso aqui é o máximo, eu quebraria isso aqui, tudo eu tiraria isso e tal. Então, o primeiro empreendimento que foi o Parque Milênio, Parque Milênio, não, desculpa, Presidente Kennedy, na Beira-Mar, a gente fez um happy hour para mostrar. Imagina, o apartamento estava cheio de coisa antiga do cliente, a gente já pediu para tirar. O forro baixo, a gente pediu para arrancar o forro para a gente ver o potencial daquilo. Dá um tapazinho nas cores, dá uma limpada no apartamento. E aí eu levei planta, levei alguns móveis para a varanda. Ai, que e legal. Fiz um projeto com imagens do que eu vejo naquele apartamento. Então, eu não faço projeto para empreendimento de construtora novo. Por que eu não vou fazer de um apartamento antigo? Sensacional. Então, as pessoas sentiram a emoção de estar num apartamento com 2 lajes de 250 metros quadrados, com aquele visual da Beira-Mar naquele local, e com 15 dias estava vendido. Sensacional. Então, a ideia é essa, é a gente mostrar o que está dentro da minha cabeça. Eu posso mostrar em termos de projeto para o cliente entender. Então, a ideia é essa, é a gente mostrar o potencial. E o outro foi uma casa, uma delícia. A casa, quando eu entrei, eu digo, olha, eu quero morar em todos esses imóveis que eu vou ver, porque a casa é gostosa, com muito verde. E a gente mandou lavar a casa. A gente tirou umas plantinhas que estavam precisando tirar, colocamos outra, e aí ambientamos. Aí a mesma coisa, a pessoa entra, se apaixona por aquilo. E a gente vende aquilo que a gente compra, né, Suzana? Exato. Então, assim, quando você vai falando, você vai passando uma emoção, Exato. porque venda é isso, é a emoção, né? É esse movimento. Você passa uma emoção, menina, que assim, é contagiante. Obrigada. É contagiante. É porque a gente acredita de verdade. Isso é que é legal. Quando eu vendo para o meu cliente, vamos dizer assim, mas é o que eu faria. Eu digo, olha, se eu estivesse no seu lugar... Aí teve uma cliente uma vez que ela disse assim, Suzana, mas me diz, se o apartamento fosse seu. Aí eu virei para ela e disse assim, com muito ou com pouco dinheiro. Você tem que Isso me dizer faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Se for com muito, eu vou te dizer. Que a gente também tem que ter a criatividade de fazer algo de acordo com o cliente. A necessidade e disponibilidade, né? Exatamente. O arquiteto ele tem que saber usar a criatividade com orçamento curto também. Criatividade com sensibilidade, né? Exatamente. Para poder sentir até onde pode ir. Eu acho isso perfeito, porque às vezes o arquiteto vai querer imprimir uma coisa que o cliente não vai ter como chegar junto e aí vem a frustração, né? Exato. Então, eu gosto muito de falar de valores, até no primeiro contato. Isso, as pessoas, eu não sei porquê, mas elas têm um certo receio, eu não entendo, porque, imagina, se eu estou indo para uma designer de vestido para falar de um vestido, você tem 1.000 ou 10.000 para investir no vestido. O tecido, o bordado, o estilo vai contar com o orçamento do cliente. O projeto é a mesma coisa. Eu não quero decepcionar o cliente. Se eu fizer um projeto muito arrojado, com materiais muito sofisticados, para um cliente que o orçamento dele é curto, ele vai ficar super triste, porque ele não vai conseguir executar. Com certeza. Então, mas se ele me diz assim, eu penso em tanto, mais ou menos, o meu nível até esse, não é o que o cliente tem. É o que ele quer investir. Exatamente. Porque eu pego clientes no classe média alta, empresários que não são tão grandes e tudo, que muitas vezes eles investem bem mais do que os que são mais folgados financeiramente. Então, é o tanto que ele quer investir, quanto tempo ele quer passar lá. E isso a gente conversa desde o começo, para poder ter esse retorno bom no andamento do projeto.
Muito bacana. E você também é muito engajada com as construtoras, né? E o empreendimento, ele não começa ali naquele movimento da obra. Ele começa muito pelo arquiteto, pela arquiteta, Isso. por você. E aí, nós nos conectamos no lançamento de um empreendimento que eu diria que também é filho, né, Suzana? É. Você apresentou com muita maestria, né, o Bosque da Cidade, da WR. E eu queria que você falasse um pouco também desse seu universo com as construtoras e desse seu filho mais novo. O mais novinho. Eu tenho vários, né? E adoro. O que é interessante, falando da WR, por ter começado junto comigo praticamente, em termos de... Assim, desde que eu me formei, eu trabalho com a WR. Então, a gente vê o crescimento da construtora. Eles cresceram juntos. Isso me traz uma alegria enorme. Se eu não me engano, quando eu montei meu escritório, eles estavam vindo para Fortaleza. Eu não me lembro há quanto tempo. Acho que a WR vai fazer 40 anos agora, Sim. esse ano. Então, se eu tenho 25, 26, e eles começaram em Juazeiro e depois vieram para cá. E a diferença de como eles estão hoje para o que eles eram é gigante. Então, no começo, eu pegava o projeto do meu pro final. Faz aí o projeto e tal. Mas de um tempo para cá, não tem nome empreendimento, não tem, não está formado várias coisas, eles já me chamam. Porque a visão da gente, o contato da gente com o cliente é muito grande. Imagina que o cliente compra o apartamento da construtora e pronto, comprou, depois de 4, 5 anos vai receber a chave e tal. Comigo o cliente fica 2 anos, 3 anos, o cliente compra na chave, na época certa eu vou lá, depois executo. Então, a gente ouve muito o cliente. E essa percepção do arquiteto é muito importante para a construtora. E algo que eu acho também... E essa parceria, ela cria um elo diferenciado, né? Cria. Porque você está muito dentro da essência da construtora. Sim. A WR é demais, até porque é família, né? Eu me sinto parte mesmo, assim, da WR. E o que é interessante é assim, eles começaram a ver que a arquitetura de interiores, porque não é uma decoração, é arquitetura. Dentro daquelas paredes ali, o resto é comigo. Eu comecei a dar um monte de ideia do apartamento interno, de coisas que muitas vezes o arquiteto do prédio, ele não pensa em centímetros, ele pensa na plástica, ele pensa no tamanho, mas o detalhe é maior de quem faz interiores. Então, eu pedia para mudar uma porta de lugar, o cliente ganhava 1 metro de armário na área de serviço. Quanto é que vale isso? Um armário. Então, eu comecei a dar sugestões na planta que eram muito valiosas. A parte de área comum, muitas vezes, eles me dão a área, sugere o tamanho do hall, e várias outras coisas a gente entra também, porque a gente acompanha mais esse passo a passo. Então, o Bosque da Cidade foi algo que a gente também fez isso. A gente iniciou mesmo no começo de tudo. O local é muito gostoso. É muito gostoso, é muito arborizado. E o espaço está lindo, né? Tá lindo. Tá lindo, o decorado tá lindo. Tá. Vale conhecer, Vale. gente. Foi tão bom. Aqui a gente tem que fazer essa chamada mesmo, porque vale conhecer. É muito gostoso fazer decorado. E assim, uma coisa que combina com o que eu acho também. Não importa o nível do cliente, mas o carinho é o mesmo. Um apartamento de 500 metros quadrados e um de 70, o decorado foi o de 70, 80, é o mesmo, porque a gente quer que ele viva bem lá dentro, a gente quer esse resultado, né? Então, tudo ali é muito pensado. E é pensado por mim, é pensado pela diretoria, é pensado pelo marketing, é pensado pelos arquitetos da construtora, dentro, que eles estão com a equipe, né? muito, muito boa. Então, isso é muito legal de ver. E aí, o resultado é esse, áreas maravilhosas, muita área de lazer, que a gente sabe que depois aí da pandemia, aí que foi algo mais forte ainda, rooftop, com aquela vista, que ainda tem muito verde mesmo ali naquela região. Então, é muito bom a gente ser ouvido, a gente ser valorizado, porque o que a gente estudou e o que a gente vê, a gente consegue executar. A gente consegue passar realmente para eles e eles aceitam, senão o Mauro leva um carão.
Se não, eu digo, bora, Mauro, vamos aqui. Então, é bacana estar junto. Até nome, a logo, eu gosto de dar a minha opinião e eles escutam mesmo. Vem para cá para reunião de marketing para tu dizer o que, é que tu acha melhor. Então, isso é bem gostoso. Bacana, Suzana. E, Suzana, assim, o mercado, ele respeita muito quem se posiciona, né? E eu vejo que você tem um posicionamento de marca e imagem, Suzana Clark Fiuza, muito forte. Você é movimento, você é negócios, você é geradora de negócios, né? Você vê a arquitetura como um plano business mesmo. Como é isso para você? É natural? Ou você parou e pensou, não, isso aqui eu preciso me posicionar dessa forma, porque eu vou construir essa jornada desse... Ou não, ou veio com você, é seu feeling mesmo, é de dentro para fora, e você entendeu que isso é um diferencial e... O que eu acho que isso foi uma construção dentro desse tempo de muito estudo, de muita leitura, e eu gosto de conectar. Esse nome conexão eu acho assim o máximo, porque conectar marcas... É muito sugestivo, né? Conexão. Conectar empresas. Essa pessoa aqui vai ser bacana nesse outro local e esse aqui vai gostar de estar aqui. Então, o que eu acho também é que a necessidade, ela faz com que a gente seja mais criativo. Então, quando o orçamento diminui, quando... a gente vê que está mais complicado, né? Porque de um tempo atrás era tudo mais fácil. Eu acho que o dinheiro fluía melhor, eu acho que as pessoas tinham mais poder de compra. Os meus clientes, eles pelo menos, eu vejo uma diferença. Então, isso faz com que a gente, eu pelo menos, eu vou agir. Eu não fico parada. Se eu vejo um problema, ou se eu vejo que tem alguma coisa acontecendo, vamos atrás para resolver. E essas conexões e parcerias, que eu adoro parceria, é o ganha-ganha. Então, se eu vou fazer um evento, eu vou chamar uma pessoa que vai querer estar lá e ela vai conhecer outra. Então, começa. No Soma foi assim também. Então, são empresas com corretores, com possíveis clientes. Eu digo, gente, está todo mundo lá dentro, isso é o máximo. Que são eventos que você faz também. Essa junção de coisas. Então, eu tenho essa visão. É uma forma objetiva de conectar e também de prospectar, de prospectar. Porque facilita para todo mundo. Está todo mundo ali no game. Isso. E negócio... Isso, chama negócio. E então, isso é bom. É muito bom. É bom para todo. Tem que ser bom para todo mundo. É positivo. Então, eu acho que isso... eu tinha também, desde o começo, essa ideia de que a arquitetura é negócios. Então, mas bem novinha, que eu acho que tinha 22 anos quando eu montei meu escritório. Eu já tinha local para secretária, para várias pessoas trabalhando junto e tudo. Então, porque a ideia é... A arquitetura, ela tem que ser lucrativa, você tem que saber quanto é que custa, quanto é que você vai ganhar. Então, isso tudo faz com que tenha essa visão de negócio e não romantizar muito. É algo que dá bastante trabalho, a gente passa muito tempo, são clientes, fornecedores, todo mundo sabe, obra é uma loucura. Se você tiver os melhores fornecedores dentro da obra, ainda vai dar problema, porque nós somos humanos, a gente erra, e é erro de um com erro do outro. Às vezes tem uma porta que tem 4 fornecedores trabalhando em uma porta. É o aço, é a pedra, é o marceneiro, é a parte elétrica, é a fechadura digital em uma porta. Olha aí. Então, tu imagina todo o resto. Então, é muito desafiador a obra. Mas a gente tem que estar junto para poder conseguir... realizar e fazer da melhor forma possível. Eu acho muito legal isso e, assim, na verdade, é o que eu acredito, né? É no que eu acredito, né? Movimento. Principalmente hoje, tem o digital, é muito importante, mas esse movimento no físico, ele é fundamental para que as coisas aconteçam. E você deixa claro que você não fica somente atrás da mesa. Não. Você é uma arquitetura em movimento. Sim. Né? Então, eu queria que você deixasse, inclusive, uma mensagem para os alunos de arquitetura, aqueles que estão saindo da faculdade agora, quentinho, que estão precisando de um norte. Eu acho isso tão bacana, sabe? Porque é uma forma de ajudar também. Sim. Compartilhar
conhecimento, vivência, experiência. Demais. Eu escrevi um livro que é Arquitetura na Prática e na Vida, e ele conta um pouco da minha jornada, um livro leve, fácil de ler, mas é exatamente essa visão de empreendedorismo, de estudo de livros, de dica, de como foi que a minha experiência, porque não existe o certo e o errado, existe a minha experiência e o que eu aprendi com aquilo. Então, o que eu diria é que tem que levar muito a sério. Essa geração de hoje é uma geração que quer um resultado rápido. Rápido demais. Então, a gente sabe que ele não vem sem muito esforço. Pode até vir meio rápido. Não tem como atropelar os processos, né? Mas você tem que estar naquele processo. E muitas vezes eu agradeço até que no começo não foi tão bombástico, com apartamentos gigantes e tudo. Imagina, é uma responsabilidade muito grande. Então, é até bom você pegar projetos menores, mais simples, e você vai crescendo, crescendo, crescendo. Você vai aprendendo a lidar com aquilo. E outra coisa é que é essa seriedade de ver a arquitetura como um negócio, como tem que ser contabilizado, tem que olhar mais com uma administração, uma gestão, porque isso é algo que, se todos os arquitetos eles se posicionassem melhor, a gente ia ter outro mercado. Então, ele é muito diversificado demais, cada um trabalha do seu jeito, outros trabalham quase como um decorador. Então, é algo que a gente tem que profissionalizar cada vez mais, com normativas, com regras, com o cliente entendendo até onde vai, porque são tantos detalhes que, às vezes, foge no dia a dia da pessoa não entender exatamente o que é que você entrega. Quanto mais visual, melhor. Eu entrego uma caixa, eu mostro o tamanho do projeto. Teve um cliente que disse, gente, eu não tinha noção do que era o trabalho de vocês, que era isso tudo, né? E a gente realmente precisa mostrar como é que o cliente vai saber disso. E eu, como gosto de compartilhar, a gente tem o Mais Que Arque, que é um podcast que eu gosto de falar. E depois eu vou lhe entrevistar, viu? Pois é. Que a gente gosta de falar de muitos assuntos, mas também com construtoras, com empresários, com artistas, com outros arquitetos. E é exatamente para divulgar, para a gente falar de coisas importantes. E eu fiz também alguns cursos, porque eu adoro dizer, gente, na faculdade a gente aprende a técnica, mas, sério, a técnica é o mais fácil. Eu acho mais fácil, porque são muitos desafios. O dia a dia. Conteúdos. Exatamente. A inteligência emocional. Quantos arquitetos maravilhosos, eles não crescem, porque eles não sabem lidar com o emocional deles, porque eles não sabem tratar o cliente, o parceiro. Então, são coisas que a faculdade não ensina. A vida ensina, mas se tiver uma pessoa que passou por aquilo tudo e ela puder te dizer e te falar, eu acho que você vai abrir o olhar para outras coisas ou abrir mais rápido. E aí você toca num ponto muito sensível, porque o autoconhecimento ele é fundamental para negócios de modo geral, em todos os segmentos. Mas, na arquitetura, assim como na comunicação, a gente tem que ter um pouco mais de sensibilidade, né? Para poder tocar o coração do cliente, do seu público-alvo. Enfim, eu acho que isso aí só é possível através de autoconhecimento também. Empatia. Nossa. E você, às vezes, vê um quer uma coisa, outro quer outra. É você sonho, que vai, né? É sonho. Sonho. E quando envolve muito orçamento e tudo, é delicado, porque às vezes um quer uma coisa, outro quer outra, mas cabe a gente administrar, por isso que tem que falar de dinheiro, tem que falar de orçamento, para a gente juntar aquilo e ser uma coisa mais leve. E eles dizerem, olha, isso aqui, por que eu vou ficar puxando para mais o tempo todo? Não, eu falei, olha, eu falo muito, vocês fiquem muito à vontade. Tem persiana que custa 10x e tem uma cortina que custa X. Quem vai dormir é você. Agora, cabe a mim a te mostrar as opções para você ficar assim, encantado com tudo que tem no mercado. E aí você vai dizer, eu posso essa. Eu consigo no meu orçamento essa aqui não. Mas é legal a gente poder encantar o cliente e pelo menos deixar ele sabendo de todas as possibilidades e depois a gente vai para a realidade e vai ajustando o que fazer. Deu aula. Deu aula de vivência, de experiência e, acima de tudo, de habilidade. Jogo de cintura, né?
trato com o cliente, que ele é fundamental, né? É importante. É importante para poder você fidelizar e manter ali. É uma arte. E você colocou aqui, se colocou como um expert mesmo. Ai, não, eu tô aprendendo sempre. Todo Porque a dia, né, maturidade Suzana? a gente vai crescendo, mas é todo dia. Todo dia. E Todo o mais, dia a dia. olha, o mais importante é não acabar a energia da gente antes de chegar em casa. Porque quando chega em casa, às vezes Fundamental. você já usou toda a sua drenada. inteligência emocional. Nossa. Foi drenada. Tem que sobrar para os seus filhos, para o seu marido, que isso é mais importante. E para você também, né? É. E para você. E para mim, os meus melhores projetos são os meus filhos, e isso eu sempre foquei ao máximo. Já trabalhei há alguns anos só um expediente, adorava. E o pessoal, quando me ligava, dizia assim: tu não tá trabalhando, não, né? Mas eu tava, eu ajeitava uma coisa ou outra, mas é uma delícia. É bom demais. Amamentei meus filhos e era assim, era trabalhando mais com eles, trabalhando com horário. E quando a gente é mãe, a gente está no mês da mulher, gente, eu não sei, mas eu fiquei muito mais rápida, eu fiquei muito mais focada. Por quê? Porque eu queria estar com os meus filhos. Então, às vezes eu ia numa loja, escolher móveis e tudo, aí o pessoal ficava conversando, batendo papo. Eu não tinha aquele tempo, eu era mais assertiva, porque eu sabia que eu queria parar aquele horário, é meu estilo. Mas é muito eu bom, queria parar filho, aquele né? horário para poder estar em casa, para ficar com eles e tudo. Então, é o estilo de cada um, o meu é esse. Então tem que recarregar sempre a energia para estar bem em casa, né? Porque projeto de vida. Projeto de vida. É família. Eles estão com a gente pro resto da vida. Lógico. Eu sou mãe de filho adulto. É uma fase. Quantos você tem? Tenho só ele, Só mas ele. Assim, vale por 10. Quantos maravilhoso, anos? 33. Eita. E aí ele me ensina muito, eu aprendo Caramba, muito. Então, 30. assim, a minha construção, ficar amiga, né? Mãe amiga, para poder ter com sempre certeza, esse com essa elo. idade já. E aí a gente tem uma amizade muito bacana, mas a gente aprende a ser. É um novo. Ai, deve uma ser nova fase. joia. A minha mais velha tem 21, então uma a gente nova começa. fase. Já começou. Já começou. E é deliciosa. É muito assim, bom. É muito bom. E a gente vê que tudo que a gente plantou, de estar perto, de ser amiga e tudo, É uma a gente vai construção colhendo. nossa, né? Então, isso aí é gostoso demais. E eu acho que o que faz a gente. Essa felicidade é o conjunto. Verdade. É a gente estar bem com Deus, estar bem no trabalho, estar bem com a família, estar bem com os nossos pilares. E a cabeça, né? Que hoje em dia o mal do século é a depressão, é tanta coisa. Então, que a gente saiba o limite. Por isso que eu acho que é importante, quando eu falo que é importante o limite do cliente, dos projetos estarem cada vez mais organizados, todos. É o cliente saber o que ele vai receber e tudo. Para o arquiteto estar tranquilo, saber que ele não precisa trabalhar 24 horas por dia. Então, tudo isso aí vale para a cabeça da gente também conseguir ser leve. Arte, eu costumo dizer que dá tempo para tudo. A gente tem só que escolher as nossas batalhas. Exatamente. Escolher as nossas prioridades e focar, né? Organizar. Tem que ter agenda até para a vida pessoal. Tem. Óbvio, não tem como dissociar o pessoal do profissional. Então, tem que estar lá, na agendinha. Bom demais. Suzana, que papo gostoso. Foi ótimo. Maravilhoso. E eu queria encerrar aqui. Lamento, acho que tem que ter o 2. Vamos, vai ser no Mais Que Arte. Eu queria que você deixasse. A gente está no mês das mulheres, né? Assim, num momento muito especial, muito sensível. E num momento que é muito importante para as mulheres, né? Cada dia ganhando mais espaço. Aqui não existe uma feminista, pelo contrário. Mas eu sou uma admiradora da mulher. Eu acho que ela vem assumindo realmente um protagonismo no mercado de trabalho, conciliando muito mais, sim, do que o homem, né? As tarefas, porque os filhos acaba sendo uma sensibilidade maior delas, a casa. É assim, a gente acaba assumindo tudo isso. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para todas as mulheres que estão aqui assistindo, você como uma mulher que representa muito bem, tem uma representatividade muito grande. Uma mulher que eu admiro muito é a mulher que fala em Provérbios 31, que fala que a mulher é muito mais valiosa do que joias e tudo. Uma mulher
que teme a Deus, a primeira coisa, mas uma mulher que ela é voltada também para a família, que a prioridade dela é o lar. Então, a mulher não precisa estar em casa o tempo todo, mas ela administra, ela deixa aquela casa virar um lar. Dá o toque. Né? Então, eu acho que a gente tem que saber o nosso papel, cada uma buscando nesse autoconhecimento quais são os meus valores e não negociá-los. Eu acho que isso é muito importante. O que é mais importante para mim? E a gente ter os limites, porque às vezes se um começar a entrar no outro, a pessoa se perde. É fácil se perder. Então, eu acho que eu tinha isso muito forte para mim, porque para mim era algo que eu já tinha certeza do que eu queria. E, para mim, a família sempre esteve antes do trabalho. Então, não era difícil eu dizer não. Eu sabia dizer não para poder não atrapalhar aquilo. Então, eu acho que é isso. A mulher ela tem que se conhecer, mas ela saber quais são os papéis que são mais importantes para mim. Então, eu vou priorizá-los. E eu acho que a alegria e a felicidade acaba vindo disso, de você estar feliz por você estar fazendo os seus papéis dentro do possível, que nós não somos mulheres maravilhas, mas que a gente está fazendo bem feito, às vezes é até trabalhando menos, mas muitas vezes dá mais alegria, porque você está feliz e está tudo organizado. Então, cada um vai achar o seu equilíbrio, vai achar a sua felicidade de estar fazendo aquilo bem feito. Para mim, é isso. Fantástico. Seguimos tentando. Seguimos tentando. A gente nunca está pronta. A gente tá sempre aprendendo. Então, e recalculando a rota, igual o Waze. A gente vê que errou um pouquinho, volta, continuou, opa, para cá não está legal, desequilibrou. Muito bem a vida, né? Sempre e volta para recalcule a rota, não tem para onde correr e você vai chegar no seu objetivo final. Exatamente. Queria te agradecer sua presença aqui, sua participação, né, dando start aqui a 2026. Coisa boa. Te parabenizar pelo seu trabalho, pelo seu movimento, pelo seu projeto que eu conheci de perto, né, que é o Bosque da Cidade, maravilhoso. Tenho certeza que a gente vai fazer muitas coisas. Vamos nos encontrar muito lá. Inclusive, quero te convidar a encontrar também com a gente lá no Bosque da Cidade, porque vale muito a pena, né, Suzana? Vale demais, está muito lindo, tá muito gostoso, demais. Muito bom. E na Cidade dos Funcionários é um local maravilhoso. Eu agradeço muito, admiro muito seu trabalho. Eu acho incrível a gente ter pessoas que falam de assuntos tão relevantes, que fazem esse trabalho tão bem feito. A gente precisa de mais pessoas assim, né? Obrigada. E vamos juntas, né? Vamos juntas. É isso aí. E é isso, o nosso Pode Conectar vai ficando por aqui. O Conexão 085 sempre trazendo o lado bom do cenário empresarial para você.